Boa tarde. Nós vamos fazer mais uma atividade de ensino religioso do nosso PET. Nós vamos fazer a atividade da semana 3, com o tema Mitos da Criação. Olá, criança! Nesta semana vamos continuar a falar sobre mitos. Leia com atenção o texto abaixo e resolva as questões propostas. Mitos da criação. O que são mitos? Mitos são histórias simbólicas, histórias contadas, que vai passando de geração em geração. Então, vamos lá. As tradições religiosas do mundo se valem de suas histórias sagradas para transmitir mensagens profundas aos seus seguidores. Nelas, muitos segredos são revelados. A palavra segredo provém do termo latim secreto, que significa separado, afastado, aquilo que é conservado à parte, oculto. Os mitos, por meio da linguagem simbólica, transmitem segredos sagrados que são comunicados sem uma total revelação, o que faz permanecer uma parcela de mistério em todo o mito. Na busca pela totalidade, pela integração, os mitos religiosos cumprem um papel fundamental. Eles organizam e apresentam aos seres humanos possibilidades de superação e de maior contato consigo mesmo, com o outro, com a natureza e com o sagrado. Leia abaixo um mito que explica como surgiu a noite, segundo a mitologia tupi-guarani. Então agora nós vamos ver um texto de como surgiu a noite, mas esse texto é um mito segundo a mitologia tupi-guarani. Como surgiu a noite? Nas aldeias de todo mundo, nas terras dos índios, era sempre dia. Então não existia noite, todo dia era dia. Nunca havia noite, estava sempre claro. Os homens não paravam de caçar, nem as mulheres de limpar, tecer e cozinhar. O sol ia do leste a oeste e depois refazia o caminho. Ia do oeste ao leste, seguindo assim. Mas teve um dia que o caso mudou. Quando Tupã, aquele que controlava tudo, havia saído para caçar, um homem muito curioso tocou no frágil sol para saber como funcionava. Então, o sol que dava luz e calor se apagou, quebrou-se em 1000 pedacinhos. Então, as trevas reinaram na aldeia. Tupã não se conformou com tal atitude do homem e o transformou em um novo animal, que tinha as mãos douradas como o sol que brilhava. E deu-lhe o nome de macaquinho de Mandouro. Tupã, então, tratou de refazer o sol, mas ele só ia ao oeste e não conseguia voltar. Então surgiu assim a lua e as estrelas para iluminar a noite. E assim o sol ia até o poente e não voltava. E então vinha a lua e as estrelas. Acabava a noite e o sol voltava. Então nós acabamos aí de ver uma historinha. Isso aí é um mito de como surgiu a noite segundo a mitologia tupi-guarani, segundo os índios, né? Como que eles acreditam que surgiu. Então agora nós vamos fazer umas atividades em relação a este texto. Responda com atenção. De acordo com o texto, por que os homens não paravam de caçar e as mulheres de limpar e tecer? Por que isso acontecia? Nós vamos voltar lá no início do texto. Nas aldeias de todo mundo, nas terras dos índios, era sempre dia. Então, por que elas nunca paravam de tecer? Porque nas aldeias de todo mundo, nas terras dos índios, era sempre dia. Letra B. Tupã, em determinado dia, saiu para caçar. O que aconteceu nesse dia? E isso tudo de acordo com o texto. Então, vamos voltar lá no texto. Quando Tupã, aquele que controlava tudo, havia saído para caçar,
Um homem muito curioso tocou no frágil sol para saber como funcionava. Então o sol que dava luz e calor se apagou, quebrou-se em 1000 pedacinhos. Então o que aconteceu nesse dia? Então, quando o Tupã saiu para caçar, um homem curioso foi lá e tocou no sol. E ele se apagou, quebrou em 1000 pedacinhos. Não foi isso que aconteceu? Letra C. Na sua opinião, o homem agiu de forma correta? Justifique a sua resposta. Essa aí é uma resposta pessoal. Você acha que o homem fez certo em ir lá e tocar no sol e fez com que ele se quebrasse em muitos pedacinhos? A gente tocar naquilo que não é da gente ou aquilo que você nem conhece, é certo ou é errado? Mas é uma resposta pessoal. Você que vai colocar empatia e justificar a sua resposta. Você explicar por que você acha que ele fez certo ou por que você acha que ele fez errado. Aí você vai explicar para mim, justificar a sua resposta. Número 2. Marque na tabela lotérica a resposta correta de acordo com o texto. Tupã era. Quem era Tupã lá no texto? Você vai marcar um X a empatia. Tupã era o homem curioso, ou ele era aquele que controlava tudo, ou Tupã era a lua. Agora os homens. Os homens não paravam de caçar, ou os homens não paravam de tecer, ou os homens não paravam de limpar. Também você vai marcar a resposta correta. O homem curioso fez. O que o homem curioso fez? Surgiu o dia, reinar as trevas, ou ele fez um favor a Tupã? Tupã não gostou da atitude do homem e fez surgir o dia, transformou-o em um macaquinho, mandou que o homem colocasse os pedacinhos do sol, mandou que o homem colasse os pedacinhos do sol. O que o Tupã fez quando ele não gostou da atitude do homem? Você vai marcar a resposta correta para a tia. Agora, no número 3, represente por meio de desenhos os mitos que você conheceu nessa aula e na aula anterior. Mito indígena, como surgiu o mundo. Na aula anterior, nós aprendemos como surgiu o mundo, não foi? Então, você vai colocar o desenho para a tia. Aqui nós temos o mito indígena, que foi na semana 2 que nós estudamos. Temos este desenho aqui, do homem criando aí o mundo, né? Mas você pode fazer o desenho que você quiser. Se você quiser fazer um parecido com esse aí, pode. Se não quiser, pode usar a sua imaginação e fazer um desenho do mito. Como surgiu o mundo do mito indígena, tá bom? De acordo com aquele texto da semana 2. E depois você vai fazer, para mim também, um outro desenho do mito indígena de como surgiu a noite. O Pet trouxe este aqui para nós, que está aqui. Se você quiser fazer um parecido, pode. Se não, também pode usar a sua imaginação e fazer um desenho do mito indígena como surgiu a noite, tá bom? De acordo com o texto. A tia está aguardando as fotos das atividades. Beijos para vocês e qualquer dúvida estou à disposição.